Hoje nós vamos falar sobre a história de uma mulher da Bíblia. A Bíblia nos conta a história de muitas mulheres que poderíamos chamar de famosas por serem sempre lembradas em sermões, meditações e livros. Mas a Bíblia também possui relatos de mulheres desconhecidas que, por não serem mencionadas com frequência, ficam ali no anonimato. E hoje nós vamos conhecer uma dessas mulheres. O nome dela é Rode, que significa rosa. E tendo vivido no primeiro século da era cristã, Rode era uma serva fiel e mencionada apenas uma vez na Bíblia. Mas a sua história merece atenção e estudo. Afinal, trata-se de um evento importante. Com certeza, essa história nos dará um vislumbre precioso do poder e do significado da oração. Segundo o relato bíblico, Rode era criada e integrante do grupo de oração de Maria, mãe de João Marcos. Maria cedia a sua casa para os cristãos congregarem durante a primeira perseguição ordenada por Herodes. Não sabemos a idade de Rode, não temos muitas informações sobre ela, mas sabemos que ela vivenciava a oração bem de perto. Podemos dizer com certeza que Rode era uma intercessora, pois não tem como viver em um ambiente de oração sem ser contagiado por ela. Por isso, cremos que Rode era uma mulher de oração. Certa madrugada, os cristãos, inclusive Rode, estavam orando pela libertação de Pedro, que fora preso por causa do nome de Jesus. Desde que Tiago, irmão de João, fora preso, a igreja temia que Pedro tivesse o mesmo destino. Por isso, oravam e suplicavam em favor da vida do apóstolo. Só que esse grupo de oração desconhecia o fato de que Pedro já havia sido liberto miraculosamente por um anjo, de acordo com um relato lá em Atos, no capítulo 12, versos 7 até o 11. Pedro decidiu ir à casa de Maria, onde sabia que estaria em segurança por se tratar de uma família amiga. Segundo Atos, no capítulo 12, verso 12, diz: Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando Pedro chegou à residência, bateu na janelinha do portão. Note que o texto diz que ali muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Durante a reunião de oração, Rode ouviu a batida no portão e correu para atender. A audição de Rode poderia ser diferenciada, porque ela era uma criada e deveria estar sempre atenta às necessidades das pessoas à sua volta. O verso 13 diz: Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Rode não viu quem batia, mas reconheceu imediatamente a voz de Pedro e ficou radiante. A sua alegria foi tão grande que ela não abriu a porta. Deixou Pedro do lado de fora e voltou correndo para avisar os que estavam orando que o apóstolo se encontrava à porta. Os cristãos não creram em Rode e chegaram a questionar a sua sanidade. Não acreditaram que Pedro estava à porta, mas sim o anjo de Pedro, pois era comum naquela época receberem a visita de anjos. Todos sabiam que Pedro havia sido levado para uma prisão altamente segura e bem guardado por muitos soldados. Rode nunca duvidou de quem era a voz que lhe falava no portão. Ela estava comovida, mas não surpresa pelo fato de Deus ter ouvido as orações da congregação. Rode não precisou ver para crer, ao contrário dos demais que tiveram de abrir o portão e ver Pedro com os próprios olhos. O verso 16 diz que eles se espantaram mesmo vendo Pedro. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados.
Rod teve fé suficiente para saber que Deus respondia às suas orações, mesmo que fosse de maneira inesperada. Ela aprendera que a oração produz resultados extraordinários. Uma jovenzinha com o coração de serva, cuidava não somente da casa de Maria, mas também fazia parte dos momentos de oração, e a sua fé contagiava a todos. Ela acreditou imediatamente que o milagre pelo qual oravam estava à porta, pronto para testemunhar a todos o que Deus havia feito. Quantas vezes as situações que encontramos na vida se transformam dia e noite, de brisa em vendaval, de paz em aflição. Saiba que Deus vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre você, amada de Deus. Rod esperava pela vida de Pedro. Ela orava pela vida de Pedro. E é preciso se dispor a orar. O texto bíblico dessa história que merece atenção está lá em Atos, no capítulo 12, versículo 5, que diz assim: havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Rod estava em oração. A situação de Pedro parecia uma causa perdida, uma tribulação sem solução, mas havia oração incessante. Podemos dizer sem medo de errar: Rod estava orando incessantemente, crendo que Deus era poderoso para operar um milagre de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer que a oração fez toda a diferença na vida de Rod e de todos que oravam. O poder da oração daquele grupo libertou Pedro da prisão, ajudou-os a exercer a fé e a dar testemunho e demonstrar gratidão a Deus por ter ouvido as orações e enviado um anjo em favor do apóstolo. Isso nos faz lembrar o quanto devemos orar uns pelos outros em todos os momentos. Temos a responsabilidade de interceder cada dia mais, pois o que o braço da carne não pode fazer, Deus faz. Rod, a humilde serva, nos ensina que devemos orar crendo, e se aprendermos a orar crendo, veremos que os milagres de Deus já estão batendo a porta.